falar de um assunto que, olha, mexe com a vida de todo mundo, mesmo sem a gente perceber: as licitações. De forma bem simples, são as regras que o governo usa para comprar, bom, literalmente tudo. É uma boa pergunta, né? Como que o governo, seja a prefeitura, o estado ou a União, compra as coisas? Como se garante que a compra vai ser do melhor produto, pelo melhor preço e, o mais importante, sem nenhum tipo de favorecimento? A resposta para isso é o centro de tudo que a gente vai conversar hoje. E a resposta é a tal da licitação. É um processo bem formal, cheio de regrinhas, que foi criado com um objetivo muito claro: garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro público, seja usado do jeito mais vantajoso para todo mundo. Isso significa tratar quem quer vender para o governo de forma igual, com isonomia e com tudo às claras, com transparência. No fim das contas, é o jeito que a gente tem de transformar imposto em serviço público e em obras de verdade. Beleza? Então vamos nessa. O nosso roteiro aqui vai ser uma viagem no tempo. A gente começa lá atrás, no Império, passa pela famosa e um tanto rígida Lei 8.666. Depois, a gente vai entender a virada de chave que a nova lei trouxe. E para fechar, vamos discutir o grande desafio que existe até hoje nessa área. Olha, essa preocupação de ter regras claras para as compras do governo não é de hoje, não. A ideia, desde sempre, foi a mesma: cortar pela raiz qualquer chance de compadrio, de amizade, de interesse pessoal decidindo quem ia levar um contrato público. O negócio era criar um padrão, uma base sólida para todo mundo seguir. E essa base foi sendo construída aos pouquinhos. Pensa só, a coisa começou lá em 1862, ainda na época do Império, com umas regrinhas bem iniciais. Aí, pulando para 1922, a palavra concorrência entra em cena e vira obrigatória. Décadas depois, em 67, o sistema fica mais robusto, com as chamadas modalidades, tipo a tomada de preços. Até que, em 1986, surge o primeiro grande estatuto, a primeira lei mesmo, que juntou tudo isso e preparou o campo para o que estava por vir. Aí, o Brasil vira a página. Vem a redemocratização, a Constituição de 88 e, com ela, a necessidade de ter uma lei única, forte, que valesse para o país inteiro quando o assunto era licitação. E foi nesse cenário que, em 1993, nasceu ela, a famosíssima Lei 8666, famosa e, para muita gente, até um pouco temida. A grande mudança aqui foi o status da coisa. Licitação deixou de ser só uma boa prática e virou uma exigência da Constituição. A Carta Magna de 88 bateu o martelo: precisamos de uma lei geral. E a resposta foi a Lei 8666. A partir dali, ela virou a regra do jogo para todo mundo, sem exceção. Prefeituras, estados, governo federal, poder judiciário, legislativo, todo mundo tinha que seguir. Só que tem um porém, né? A Lei 8.666, nessa vontade imensa de controlar tudo para evitar a corrupção, acabou criando um verdadeiro monstro burocrático. O foco era tão grande em seguir o passo a passo, a receita de bolo, que o resultado prático, a eficiência, bom, isso ficava para depois. O resultado? Processos lentos, super engessados e que, muitas vezes, mais atrapalhavam do que ajudavam a gestão pública. E foi justamente para tentar resolver esse nó que, em 2021, surgiu a Lei 14.133, a nova lei de licitações. E a proposta dela é bem ousada, viu? Não é só atualizar umas regrinhas aqui e ali. A ideia é provocar uma mudança de mentalidade mesmo, uma revolução na forma como o governo pensa e executa suas compras. Uma das primeiras coisas que a gente nota de diferente é isso aqui: deram uma bela enxugada nas modalidades. Aquelas modalidades mais antigas, super complexas, que dependiam do valor da compra, tipo tomada de preços e convite, foram extintas. E no lugar surge uma coisa nova: o diálogo competitivo. É uma ferramenta pensada para aquelas compras super complexas, sabe? Onde o governo senta para conversar com o mercado para juntos encontrarem a melhor solução. A lógica foi: vamos simplificar o que dá para simplificar e inovar onde precisa. Então, o ponto central, a alma da mudança, é essa troca de filosofia. Pensa assim: a Lei 8666 era uma receita de bolo. Era preciso seguir cada passo, cada medida à risca. Se errasse uma vírgula, a compra podia ser anulada. Já a nova lei, a 14.133, é mais como um plano estratégico. O que importa não é o passo a passo engessado, mas sim ter um objetivo claro e usar a inteligência e a flexibilidade para encontrar o melhor jeito de chegar nesse objetivo. E essa imagem ajuda a gente a entender perfeitamente essa nova lógica.
A governança, que são os chefes, a alta administração, aponta a direção, define a estratégia, o para onde a gente quer ir. Já a gestão, que é a equipe que põe a mão na massa no dia a dia, executa o plano, o como a gente vai chegar lá. A responsabilidade agora é mais compartilhada, mas cada um tem seu papel muito bem definido. E se a gente tivesse que escolher uma palavra para resumir a nova lei, essa palavra seria, sem dúvida nenhuma, planejamento. Olha só como o fluxo do processo muda completamente. Antes, o planejamento era só mais uma etapa no meio de tantas outras. Agora não. Agora, ele é a base, o alicerce de tudo. Documentos como o Estudo Técnico Preliminar, o ETP, e o Termo de Referência, o TR, agora são o coração da fase preparatória. São obrigatórios e têm que ser bem feitos. A regra é clara: nada de licitação na rua sem um planejamento exaustivo antes. E esse planejamento não é só uma ideia no ar, não. Ele se transforma em documentos reais. Primeiro, tem o Plano de Contratações Anual, o famoso PCA, que basicamente organiza o que o órgão público pretende comprar durante o ano, já ligando isso com as metas principais. Depois, para cada compra específica, vem o ETP, que é o estudo para entender o problema e qual a melhor solução. Com base nisso, se faz o TR, que é o documento que descreve tintim por tintim o que vai ser contratado. Só depois de tudo isso estar muito bem amarrado é que o edital da licitação pode ser publicado. Bom, e com tudo isso, a gente chega no grande dilema, na questão central que acompanha toda essa evolução. No fim do dia, a história das leis de licitação no Brasil é sobre uma busca constante por um equilíbrio bem delicado. É quase como um pêndulo. De um lado, você tem a necessidade de um controle super rigoroso para fechar todas as portas para fraude e corrupção. Do outro lado, você precisa de agilidade, de eficiência para que as coisas aconteçam e os serviços cheguem na ponta, para a população. O problema é que, se o pêndulo vai demais para o lado do controle, a máquina pública trava. Se vai demais para o lado da flexibilidade, o risco de problemas aumenta. Achar esse ponto de equilíbrio, esse é o eterno desafio. E quem é que fica de olho nesse jogo todo, atuando como um árbitro? É aí que entra o Tribunal de Contas da União, o TCU. O papel dele é fiscalizar se o dinheiro público está sendo bem usado, é apontar onde estão as falhas, as ineficiências. E são as decisões do TCU, seus acórdãos, que muitas vezes empurram a legislação para frente, que mostram onde aquele equilíbrio entre controle e eficiência se perdeu e precisa ser consertado. A nova lei, com toda essa conversa de governança, gestão de riscos e principalmente planejamento, é a tentativa mais recente de resolver essa equação. A grande pergunta que fica no ar e que vai definir o futuro das compras públicas no Brasil é a seguinte: será que dessa vez a gente consegue o melhor dos dois mundos? Um sistema que seja, ao mesmo tempo, super controlado e super eficiente? Bom, essa é uma resposta que está sendo construída agora, no dia a dia da administração pública.